Como havíamos indicado ontem, o Bolsonaro agora conseguiu uma sobrevida, ou seja, por um tempo pelo menos, qualquer expectativa de um impeachment do Bolsonaro foi enterrada. Porque ontem na Câmara dos Deputados e no Senado também foram escolhidos presidentes alinhados ao bolsonarismo. A principal votação que estava chamando a atenção das pessoas era na Câmara dos Deputados, porque o presidente da Câmara é o responsável por analisar os processos de impeachment, os pedidos de impeachment e avançar se for o caso. Havia essa transição agora entre Rodrigo Maia, que simplesmente sentou em cima dos pedidos e fez vista grossa, e se o sucessor encararia esse desafio agora de remover essa abominação do poder. Não vai acontecer tão cedo, como eu disse, porque havia um candidato alinhado ao governo, que é o Arthur Lira do PP, e um outro candidato, o Baleia Rossi, em torno do qual a oposição política e uma parte do centro político brasileiro, não o centrão, que é uma coisa particular, mas o centro político brasileiro se reuniu em torno do Baleia Rossi na expectativa de que ele servisse como uma ferramenta de oposição ao Bolsonaro. Não deu certo. O Arthur Lira ganhou em primeiro turno nessa votação na Câmara. Será um presidente, pelo menos inicialmente, alinhado ao presidente. O Bolsonaro despejou dinheiro, despejou verbas parlamentares, mais de R$500 bilhão em verbas para deputados alinhados, ou seja, o jogo da velha política que o Bolsonaro prometeu que não faria é o que aconteceu nesses últimos tempos e simplesmente o Brasil voltou para a mão daquelas figuras, né, esses parasitas que representam o pior da política brasileira, né? A Dilma conheceu o veneno desse pessoal, né? A Dilma se alinhou com o centrão, com essa ala fisiológica de partidos que só orbitam o poder, são parasitas na verdade, ela se alinhou a eles e foi atraiçoada por eles também, apoiada pelas costas, e o Bolsonaro agora faz uma manobra parecida para se agarrar no poder, para não sofrer impeachment, e sabe-se lá até quando que essa lealdade, entre aspas, vai permanecer, porque uma coisa que você não pode esperar do Centrão é justamente isso, lealdade. Eles estão ali pelo dinheiro, por cargos, agora o Bolsonaro está prometendo recriar alguns ministérios, ou criar novos ministérios para poder, levar para dentro do governo algumas figuras desse Centrão. Parece que está prometendo aí, como a gente falou ontem, o cargo de ministro da Educação para o ACM Neto. Então o negócio ali está complicado mesmo, assim, para quem esperava que pudesse ter algum tipo de avanço e alguma perspectiva de remoção do Bolsonaro em breve, pode botar esses planos aí em banho-maria, porque sinceramente não há perspectiva para o futuro próximo de que qualquer tipo de avanço no Congresso em relação ao impeachment do Bolsonaro vai acontecer. Agora, simplesmente, esses projetos, esses planos aí, pode esquecer. Pode esquecer. Claro, como eu disse, o cenário é instável. Pode ser que daqui a alguns meses, 6, 7 meses, daqui a um ano, a situação mude bastante. Pode ser que a gente venha a ver também manifestações em massa nas ruas, né, de brasileiros indignados pedindo a cabeça do Bolsonaro. Pode ser que a gente veja uma perda de apoio popular. E isso sim indicaria que chegou a hora de fazer o impeachment do Bolsonaro. Mas, em grande parte, enquanto ele mantiver esses 30%, 20 e poucos por cento de popularidade, será muito difícil que o Congresso, ainda mais agora com essa configuração, né, como a gente viu ontem, será muito difícil que eles façam qualquer tipo de manobra para a remoção do Bolsonaro. Você tem agora essa bolsonarização do Congresso e mais um poder agora sequestrado pela pauta bolsonarista. Um dos poucos bastiões de resistência no Bolsonaro entre os três poderes é o Judiciário, em especial o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a gente viu também ontem, quando retomaram as atividades no STF, o ministro Fux fazendo uma fala com o Bolsonaro do lado, criticando o negacionismo da ciência e meio que dando um pito, né, dando uma bronca no Bolsonaro e a cara de paisagem do Bolsonaro, né? Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Para tanto, não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário. Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo.
pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. Mas quem acha ou quem acredita que as instituições estão funcionando normalmente, sinto lhes dizer que a situação não é boa, é barranco abaixo, total, né? Então, apertem os cintos aí que serão meses complicados adiante. E depois da vitória do Arthur Lira para presidente da Câmara, eles fizeram uma festinha e olha só que beleza, né? Você tem ali um monte de parlamentares, um monte de gente aglomerada, sem máscara. Como eu falei ontem aqui sobre o caso do Bruno Covas, né? Essas pessoas, esses indivíduos que deveriam representar as melhores práticas, que deveriam servir de exemplo para o Brasil, são as pessoas que passam ou transmitem o mau exemplo para os brasileiros, né? E essas pessoas não podem esperar que os brasileiros respeitem normas de segurança, de sanitárias, respeitem o distanciamento social, não se aglomerem quando eles mesmos se aglomeram. Então, sinceramente, bem, essa é a primeira coisa, né, que aconteceu ontem, e houve uma segunda coisa que eu até quero mencionar também, um segundo evento que quero mencionar com vocês, porque a gente fala muito aqui sobre essa captura dos Estados democráticos de dentro para fora, né? Eu até menciono com frequência aqui o livro do Levitsky, do Ziblatt, Como as Democracias Morrem, e eles mostram como, em nossos tempos, a queda, a corrosão das democracias, ele é um processo muito mais silencioso e imperceptível às vezes. São pequenos passos dados, como a gente vê na Hungria, por exemplo, ou como na Venezuela, ou como na Rússia, ou mesmo no Brasil, né? O Brasil também é um exemplo disso, mas daí você tem essa tomada gradual do poder e quando você percebe as instituições democráticas já foram totalmente corroídas, já não se pode dizer que é uma democracia, embora formalmente seja. Então o Brasil está nesse rumo e o que aconteceu foi que ontem um incidente particular mostrou um outro tipo de golpe de Estado que já não é tão habitual como já foi em outros tempos, né? Que foi em Mianmar, quando o exército tomou conta, deu um golpe de Estado, removeu o governo lá, removeu também a Aung San Suu Kyi, que é uma defensora da democracia, alguém que lutou durante anos pela retomada democrática de Mianmar, ficou presa por 15 anos durante o regime dos militares também, e depois ela não podia se tornar presidente e ela foi eleita, ela foi escolhida como conselheira de Estado, e os militares, alegando fraude eleitoral, deram um golpe de Estado lá em Mianmar, tomaram o poder, e tem essa cena que, olha, que é uma cena curiosa, que estava rolando uma aula de aeróbica, filmada, né, ao vivo, e você vê aqui atrás da mulher dançando, da mulher fazendo aeróbica, você vê os carros do exército passando ali para a tomada, para o golpe de Estado. Então, em Mianmar é um país complicado também, foram décadas de regime militar, de regime autoritário lá, e depois, com uma breve democracia, uma curta democracia também, assim como no Brasil, que você tem uma curta democracia, há um retorno ao regime autoritário, há um retorno agora ao regime de exceção, né, a um regime militar. E muita gente foi presa, parece que a Aung San Suu Kyi também está presa, outros parlamentares estão presos, e a situação lá demonstra também como a gente não pode menosprezar o risco desse tipo de ruptura democrática explícita, não apenas essa corrosão das instituições, essa gradual destruição dos freios e contrapesos da democracia, mas, de fato, o exército tomando conta. Muita gente tem receio de que isso possa se dar no Brasil, né, de que o exército possa vir tomar conta do Brasil, dar um golpe de Estado. Outros descartam, dizendo que é uma impossibilidade, que o exército não tem a menor intenção de fazer isso, mas, por outro lado, os sinais são dados às vezes também, né? Você tem muitos militares que pertencem ao governo Bolsonaro, ou seja, há centenas de militares nos altos escalões do governo, e algumas dessas pessoas são de fato saudosistas do regime militar. O Bolsonaro é um apologista da ditadura, ou seja, embora ele esteja logrando fazer esse tipo de infiltração e controle das instituições sem precisar da ruptura,
não me parece que seria um sujeito que, se fosse necessário, entre aspas aqui, se ele achasse que precisasse fazer isso, que também daria um golpe de Estado nesse formato. A dúvida sempre fica até que ponto o Exército embarcaria nessa aventura antidemocrática, né? A gente viu isso, uma reportagem da revista Piauí, ano passado, que o Bolsonaro chegou a ensaiar, chegou a planejar um golpe de Estado, fechamento do Supremo, então pode ser que esse medo vai parar enquanto o Bolsonaro estiver no poder, esse medo vai parar sobre os brasileiros e sobre a democracia, a jovem democracia brasileira, né? E é assustador, você vê esse tipo de cena agora, né? São outros tempos agora e a gente vê esse tipo de golpe de Estado em tempo real. Então é bem assustador. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro sobre a eleição ontem, né? A vitória ontem do Arthur Lira como presidente da Câmara agora, o que isso significa, como eu disse, isso vai enterrar por um bom tempo qualquer expectativa de impeachment do Bolsonaro. Agora é aguentar, né? Agora é aguentar, engolir esse remédio amargo e aguentar, porque eu acho que o Bolsonaro chega até o final do mandato. Mas me digam o que vocês pensam aí. O pessoal se aglomerando depois, né? Os parlamentares se aglomerando, festinha de aglomeração de parlamentares depois da vitória do Lira. E também se vocês viram essas cenas aí de ontem em Mianmar, com um golpe de Estado que removeu um governo democrático e agora o país retorna à sua velha tradição de décadas de autoritarismo. A própria Suu Kyi era criticada porque passou pano para os militares, né? Ela tentava manter uma relação harmônica entre o governo e os militares, ela fez vista grossa também para massacres perpetrados pelo governo militar contra minorias étnicas na região. Ela foi muito criticada por isso. Ela tentou apaziguar um pouco a sanha dos militares, mas não deu certo e agora derrubaram o governo e lá o negócio está complicado. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Agora estamos fazendo um curso de escrita narrativas, vamos para a terceira aula amanhã, se torne um aluno e com a mensalidade você pode fazer todos os cursos que tem lá no site, tem curso de sociologia, de filosofia, de educação financeira, de mandarim, de inglês, de vários outros cursos diferentes lá, você pode fazer todos os cursos que quiser. Então, se torne aluno e confira nos livros, né, sobre o Bolsonaro, sobre essa abominação no poder do Brasil e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!